Board Game Guru apresenta Twilight Imperium, 4ª edição. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um áudio do Board Game Guru, o seu app de estratégia de jogos de tabuleiro. Hoje a gente vai mergulhar em um dos jogos mais épicos que existem, Twilight Imperium, 4ª edição. Para quem ainda não conhece, Twilight Imperium é aquele jogo de estratégia espacial em grande escala, em que cada jogador controla uma facção tentando dominar a galáxia. Tem exploração, diplomacia, tecnologia, combate, negociação política, tudo junto na mesma partida. E olha, o jogo é famoso por durar várias horas e por criar histórias inesquecíveis na mesa. Como sempre, a nossa ideia é falar estratégias, erros comuns, dicas para jogar melhor. Se você ficar confuso quanto às regras, consulte o manual do jogo. Seção 1. Estratégias. Vamos começar falando de estratégias. São ideias amplas para te ajudar a aprender como pensar o jogo e tomar as melhores decisões ao longo da partida. A primeira grande lição é um direcionamento forte. Sempre pense em pontuar. Twilight Imperium é, no fundo, uma corrida por pontos de vitória, não um jogo de conquista. O poder militar importa, claro, mas principalmente como forma de garantir objetivos, dissuadir ataques e criar vantagens. A mentalidade estratégica mais forte é expandir com eficiência, tentar pontuar em toda rodada e lutar apenas quando isso ajudar você a pontuar ou impedir que outro jogador forte pontue. Um jogador com menos sistemas, mas com um caminho limpo para pontuar, normalmente vence de um jogador com um império enorme e sem plano para cumprir objetivos. Isso conecta direto com a segunda estratégia. Construa seu jogo em torno dos objetivos. O melhor planejamento de longo prazo vem de reconhecer as 3 grandes famílias de objetivos: econômicos, de tecnologia e de controle/posição. Um estado de jogo forte é aquele que permanece flexível entre as 3. Na prática, isso significa manter economia suficiente para pagar objetivos de gasto, fazer tecnologias em direção a pelo menos 2 cores e 2 aprimoramentos de unidade, e preservar mobilidade e presença no tabuleiro para objetivos de controle. E aqui tem uma dica de ouro. Os objetivos de tecnologia são especialmente importantes porque são permanentes uma vez alcançados. Então, se você puder pontuar um objetivo de controle frágil e um objetivo permanente de tecnologia, pontue o frágil primeiro. A terceira estratégia é: expansão é a base de tudo. A rodada 1 normalmente é sobre expansão, não combate. Uma abertura saudável busca no mínimo 2 sistemas e 4 planetas. Idealmente 3 sistemas e 5 a 6 planetas se sua facção e o timing permitirem e manter porta-naves e infantaria suficientes para continuar expandindo na rodada 2. A expansão inicial impulsiona todo o resto: mais recursos, mais influência, mais marcadores de comando, melhor acesso a objetivos e diplomacia mais forte. E fica o alerta: se sua abertura deixa você pobre, sem marcadores de comando ou incapaz de projetar infantaria, seu jogo se torna reativo. E falando em marcadores de comando, essa é a 4ª estratégia. Marcadores de comando são uma verdadeira moeda. Um tema recorrente é que os marcadores de comando determinam quanto do jogo você é capaz de jogar. Recursos constroem naves, mas os marcadores de comando permitem que você se mova, produza, siga habilidades secundárias, faça stall, ou seja, espere para ver o que outro vai fazer, e ameace múltiplas frentes. Por isso, liderança costuma ser uma das cartas mais fortes do jogo. Hipermetabolismo e fatias da galáxia ricas em influência também são poderosos, porque reduzem a pressão sobre sua economia de marcadores de comando. A 5ª estratégia é: mobilidade vence jogos. Tecnologia de movimento está consistentemente entre os investimentos estratégicos mais fortes. Propulsor de gravidade, porta-naves 2, encouraçado 2, logística de frota e defletor de luz-onda são ferramentas que definem partidas porque permitem expansão, ameaçam objetivos, criam ataque surpresa e permitem pontuar antes que os oponentes possam responder. Muitas facções e caminhos tecnológicos ficam muito mais fortes simplesmente por ficarem mais rápidas. Facções lentas muitas vezes perdem não porque sejam fracas em combate, mas porque não conseguem alcançar os sistemas importantes no momento certo. 6ª estratégia: a economia deve se converter em pontos, não apenas em plástico, ou seja, recursos, bens de comércio, commodities e influência só são valiosos se transformarem em objetivos cumpridos.
Bens de comércio são especialmente flexíveis porque ajudam com objetivos de gasto, construções emergenciais, marcadores de comando e negociação. E um adendo importante: facções econômicas são mais fortes quando usam a riqueza para permanecer flexíveis e não quando simplesmente constroem demais. A sétima é: a tecnologia deve apoiar seu plano de pontuação. Os caminhos tecnológicos mais fortes geralmente são aqueles que melhoram o movimento, desbloqueiam aprimoramentos de unidade úteis, ajudam com objetivos comuns e combinam com os pontos fortes naturais da sua facção. Dando uma olhada rápida nas cores, azul é o mais universalmente útil, porque movimento sempre importa. Amarelo apoia economia e produção. Verde apoia a economia de comando, cartas de ação e alguns planos de infantaria. E vermelho é mais especializado, costuma ser mais forte para facções já comprometidas com combate ou bombardeio. Um parâmetro estratégico comum é conseguir chegar a 2 tecnologias em 2 cores e 2 aprimoramentos de unidade, com um caminho para 3 aprimoramentos de unidade ou 2 tecnologias em 4 cores, se necessário. Oitava estratégia, e essa é poderosa. Imperial é a carta da virada. Imperial costuma ser a diferença entre acompanhar e realmente vencer. Seu valor estratégico vem de pontuar Mecatol, pontuar um segundo objetivo público em uma rodada e habilitar grandes rodadas de virada. Se você está atrás, Imperial costuma ser a forma de alcançar. Se você está na frente, Imperial costuma ser a forma de fechar. E tem uma regra prática. Uma rodada em que você pontua 4 ou mais pontos costuma ser a rodada decisiva da partida. A nona estratégia: a força da facção importa tanto quanto sua posição na mesa e diplomacia. O poder da facção importa, mas não tanto quanto seus vizinhos, a fatia da galáxia na frente do seu sistema natal, sua economia de marcadores de comando, sua capacidade de negociar e seu timing. Muitas facções consideradas fortes são fortes porque são diretas e tolerantes a erros. E muitas facções fracas ainda podem vencer se forem deixadas em paz ou se seu caminho para os objetivos for limpo. Seção 2. Táticas. Essa seção está dividida em 4 partes: táticas gerais, táticas de início, meio e fim de jogo, com dicas práticas para cada fase da partida. Começando pelas táticas gerais. Sempre se pergunte: no que esta ação me ajuda a pontuar? Se a resposta for nada, reconsidere. Use força militar como um bisturi, não como um facão. Ataques pequenos e precisos são melhores do que guerras longas. Preserve a segurança do sistema natal. Sem qualquer planeta do seu sistema natal, você não poderá pontuar objetivos públicos. Observe quem pode pontuar, não apenas quem tem a maior frota. Construa infantaria e caças. Eles são a base para manter planetas e absorver acertos de batalhas. Mantenha um caminho aberto para pelo menos um objetivo de fase 2 antes do fim do jogo. E trate a ordem do turno como uma arma, especialmente nas rodadas finais. Agora, as táticas de início de jogo. Priorize expansão em vez de combate nas primeiras rodadas. Busque garantir 2 porta-naves e 4 infantarias para continuar tomando planetas. Se possível, use as habilidades secundárias de tecnologia e reposicionamento na rodada 1. E se sua abertura depende do timing de reposicionamento, planeje suas ações para não ficar travado. E valorize mais comércio, tecnologia e liderança do que cartas situacionais na maioria das aberturas. Se sua facção puder contestar razoavelmente Mecatol na rodada 2, prepare isso na rodada 1. Evite se comprometer demais com a agressão inicial, a menos que isso pontue diretamente ou paralise uma ameaça real. Expanda em direção a planetas que melhorem sua capacidade de pontuar objetivos prováveis, especialidades tecnológicas, mesmos atributos, planetas ricos. Se sua facção tiver um início fraco, foque em estabilidade e economia, não em heroísmo. E se você puder pontuar na rodada 1 sem destruir seu jogo, faça isso. Agora, o meio de jogo. O meio de jogo é onde você converte sua abertura em ritmo para completar objetivos. Comece a identificar quais jogadores provavelmente se tornarão as verdadeiras ameaças do fim de jogo. Use a diplomacia para manter uma frente quieta enquanto pressiona a outra. Se você está na frente, evite parecer imparável cedo demais, ou tente direcionar a atenção para outro jogador.
Se você está atrás, prepare uma rodada de virada. Essa costuma ser a melhor fase para estabelecer uma doca avançada, um lar protegido e uma frota de ataque móvel. Comece a guardar marcadores de comando para as rodadas finais. E cuidado com o excesso de construção. Frotas de meio de jogo devem ser feitas sob medida, não exageradas. Agora, as táticas de fim de jogo. O fim de jogo é, em grande parte, sobre timing, stall e planos ocultos de pontuação. Conte os pontos prováveis de cada jogador, objetivos públicos, secretos, mecatol, pontos de pauta, trocas de apoio. Proteja seu sistema natal e quaisquer planetas necessários para pontuação pública. Se você precisar vencer estando atrás, planeje uma rodada de virada com o Imperial. Se você estiver na frente, negue aos outros jogadores as cartas de estratégia ou os sistemas de que eles precisam para pontuar. Guarde cartas de ação e marcadores de comando para a corrida final de pontuação. Logística de frota, defletor de luz onda e objetivos secretos de fase de ação são especialmente perigosos no final. Se um jogador estiver fazendo stall, identifique qual ponto ele está esperando para pontuar e ataque essa linha, não necessariamente o jogador diretamente. Na rodada final, a iniciativa muitas vezes importa mais do que o potencial bruto de pontos. E uma nota importante sobre ética de mesa. Se você não puder vencer, pense se estender o jogo ajuda a você e evite ataques apenas para determinar o vencedor, ou seja, kingmaking. Seção 3. Elementos críticos. Nesta seção a gente lista os pilares, os principais conceitos que você deve ter em mente enquanto joga a partida. Objetivos e timing são centrais em um bom jogo. Economia de marcadores de comando determina quantas ações você pode realizar. Mobilidade é uma das formas mais fortes de poder no jogo. A expansão da rodada molda fortemente toda a partida. Imperial costuma ser a carta-chave para viradas ou fechamentos. Bens de comércio são o recurso mais flexível do jogo. Defesa do sistema natal é obrigatória para a pontuação pública. O timing de reposicionamento no início do jogo pode decidir se uma facção terá uma boa abertura. A ordem do turno muitas vezes determina o vencedor em jogos apertados. E relações com vizinhos muitas vezes importam tanto quanto a força da facção. Seção 4. Dicas. Agora vamos falar dos conselhos práticos para jogar melhor. Venda tudo o que puder, refreshes, timing, votos, notas promissórias, fronteiras seguras, até mesmo ficar parado. Se dois jogadores estiverem cooperando bem demais, forme ou incentive imediatamente uma contra-coalizão. E use stall, que é usar ação para não fazer nada, para agir depois que os outros já tiverem se comprometido, mas não faça sem propósito. Se alguém estiver claramente se estendendo demais por Mecatol ou por uma liderança inicial, puna os sistemas descobertos dele em vez da frota mais forte. Nas fases de pauta, pautas de a favor ou contra costumam ser melhores alvos de efeitos adicionais do que eleições de jogador ou planeta, porque é mais fácil acertar em um de duas opções do que em uma de muitas. Se você for uma facção de comércio, haja como um vendedor, não como uma instituição de caridade. Se você for uma facção mais fraca no início, diplomacia muitas vezes vale mais do que uma nave extra. Use ameaças com cuidado, as melhores ameaças são aquelas que você não precisa cumprir. Na rodada final, esconda seu plano de pontuação, se possível, e tente fazer os outros a adivinharem errado. E se seu grupo permitir negociações secretas, certifique-se de que todos entendam isso antes de o jogo começar. Seção 5. Erros a evitar. Preste atenção nessa parte. Aqui estão erros comuns que você deve ter em mente e evitar ao jogar. Tratar Twilight Imperium como um jogo de guerra. Iniciar guerras longas que não ajudam diretamente você a pontuar. Investir demais em unidades ou tecnologia que não melhorem seu ritmo de pontuação. Ignorar a economia de marcadores de comando até ser tarde demais. Tomar Mecatol cedo demais sem um plano para sobreviver à reação. Usar recursos demais para manter Mecatol sem um plano claro para converter isso em pontos de vitória. Construir frotas gigantes em vez de construir apenas o suficiente para garantir pontos.
pesquisar linhas tecnológicas sem verificar a relevância para os objetivos, dar valor demais de graça em trocas ou refreshes, ficar atrás na pontuação de objetivos públicos enquanto se prepara para depois, e subestimar o quão vulneráveis seu sistema natal ou planeta-chave podem estar no fim de jogo. Seção 6. Conclusão. A melhor forma de abordar Twilight Imperium é pensar em termos de ritmo de pontuação, mobilidade e vantagem estratégica. Expanda, mantenha sua economia de marcadores de comando saudável e construa apenas o poder militar de que você precisa para garantir objetivos e botar pressão. Os melhores jogadores permanecem flexíveis, leem a mesa e cronometram suas explosões de pontuação melhor do que os outros. Se você lembrar que pontos importam mais do que conquista e que timing importa mais do que força bruta, você tomará decisões melhores em todas as fases do jogo. É isso aí, pessoal! Obrigado por escutar esses insights do Board Game Guru. Boa partida e boas decisões. Até a próxima!